Quero louvar a Deus nesta manhã pela oportunidade de estarmos aqui, iniciando esse trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. Eu quero, antes de entrar no comentário, apresentar o pastor Genésio Fernandes, a Maria da Guia, tiver ali nosso querido Balsas, Maranhão, passaram dias ali. Eu saí, eles chegaram, né? Acho que encontramos na estrada, que bom estar de volta, vamos dizer. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Irmão Josafá, está conosco também, vamos dar boas-vindas, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Meus amados, nesse trimestre nós teremos um estudo específico sobre a Santíssima Trindade. O ano passado, no primeiro trimestre, quando nós estávamos aqui aprendendo a defesa da fé, comentada pelo pastor Ezequias Soares, nós tivemos combatendo as heresias, as antigas que vieram com nova roupagem. Nós tivemos algumas lições falando sobre a Trindade, mas não foi um assunto específico sobre a Trindade, como nós vamos estudar nesse trimestre. A primeira pergunta nesta manhã é uma pergunta bastante corriqueira, mas é necessária. Quantos crêem na Bíblia, palavra de Deus? Amém? Então, precisamos crer e pela Bíblia entendemos a Trindade. Porque o título já diz tudo, quando diz que o mistério da Santíssima, fala de mistério. Então o mistério não ficou para se entender com a razão. Mistério ficou para se entender pela fé. Então esse comentário, ele todos eles, bíblico. Extraído totalmente da Bíblia, porque se não cremos na palavra de Deus, nós não vamos entender o que é a Santíssima Trindade. E a primeira lição, como essa de hoje, introdutória. A segunda lição, o Deus Pai. A terceira, o Pai enviou seu Filho. E a quarta, a paternidade divina. Aí vem agora a quinta lição, o Deus Filho. O Filho como o verbo de Deus, inclusive na lição passada nós tivemos uma lição sobre o verbo de Deus. A sétima, a obra do Filho, o que ele veio fazer, o que ele executou. Aí a lição 8 já parte para a terceira pessoa, que é o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, o regenerador, o Espírito Santo, o capacitador. E a lição 11, o Pai e o Espírito Santo. E a 12ª, o Filho e o Espírito Santo. E a 13ª e última, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. São esses assuntos, são essas lições que nós vamos estar aprendendo nesses 3 meses. O mistério da Santíssima Trindade. Aqui usa como a lição introdutória o batismo do Senhor Jesus. A doutrina da Trindade, verdade para dizer, é central à fé cristã. Por isso que eu falei que é preciso entender pela fé. Um só Deus em 3 pessoas. Aqui porque lança por terra toda razão. Onde que você já viu 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? Pela matemática seria igual a 3, mas aqui não, é 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Então são 3 pessoas com a mesma essência, com os mesmos poderes, com os mesmos atributos. Diz um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atua harmoniosamente na obra da redenção. Então os 3 trabalham com este propósito.
em harmonia. E aqui já lança por terra o terceiro ponto. O terceiro ponto, quando vai falar das falsos ensino e que discordava de Jesus, sendo ele que ele não era um Deus inferior, outro que não acreditava no Espírito Santo. Então aqui já vimos que lança por terra essas falsas teorias, tá? Como o unicismo. Essa lição, havia alguém, por que uma lição falando da Trindade que não tem a palavra Trindade na Bíblia? Realmente essa palavra escrita, ela não tem, é uma palavra teológica. Mas temos registradas 3 pessoas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aqui nós vemos que nesse trimestre, onde estará revelado as 3 pessoas trabalhando em harmonia, harmoniosamente, para a redenção da humanidade. A introdução diz assim: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as 3 pessoas da Trindade se manifestam. O momento que foi escolhido para a manifestação das 3 pessoas no batismo de Jesus. No batismo de Jesus no Rio Jordão, por João o Batista, foi revelada ali a presença da Trindade. Diz: o Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. A manifestação ali da Trindade. Interessante que o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus em forma corpórea de um pombo. Isso fala de pureza, fala de santidade, fala de simplicidade. O Pai diz: o episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Porque existem muitas seitas que não concordam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Entende que é uma força ativa. E aqui lança por terra que é uma pessoa. E disse: nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sobre 3 aspectos. Primeiro, a revelação no batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Primeiro ponto, a revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Aqui vemos Jesus, o Deus encarnado, não reencarnado, encarnado. Reencarnação é a doutrina herética. Ele veio e tomou forma humana, o Deus tornando homem. Desceu as águas do Jordão para ser batizado por João. Interessante que Jesus e João, eles eram primos. Eu acredito que Isabel, mãe de João, ela contava para ele a história da visita, quando Maria foi visitar ela. E ali houve aquela grande revelação, e quando Isabel disse: o que a mãe do meu senhor veio me visitar? Ali João já foi revertido o poder no ventre da sua mãe. E eles cresceram, mas agora João já vê ele não mais como meu primo, vê ele como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Nós vimos aqui que se então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Agora, interessante que não era só João, não foi só Jesus que foi ter com João. Se nós observarmos lá no João, ele recebia outras visitas. Se nós olharmos aqui Mateus capítulo 3, nós vamos ver que João lá no Jordão, ele estava batizando para o arrependimento. E aqui ele recebia os fariseus e os saduceus. Eles iam ter com Jesus. No versículo 7, se vendo ele muito, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, e dizia-lhe: qual o tratamento de João com ele? Raça de víbora, que vos ensinou a fugir da ira futura. Mas nesse mesmo também foi ter com ele o Senhor Jesus. Jesus, ele foi ter com João para ser batizado. E disse: este ato, à primeira vista, o comentador diz assim, pode parecer desnecessário. Se João estava batizando para o arrependimento e Jesus foi concebido sem pecado, e por que Jesus é necessário ser batizado, se ele não tinha pecado? Dia desse eu vi um herético dizendo que Jesus tinha pecado. E nós já vimos aqui que Jesus, ele não era um pecador. Ele não tinha pecado. Então, se fosse olhar para essa ótica, era desnecessário o batismo de Jesus. Mas vamos ver o que diz Carta aos Hebreus, capítulo 4, e o versículo 14 e 15 diz assim, a palavra do Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ainda 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 22, diz: deste modo sobrevelis o que por um verdadeiro provérbio, estou vendo a segunda, primeira, perdão, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Segundo o versículo que fala que Jesus não tinha pecado. E 1 João, capítulo 3, e o versículo 5, diz: bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele não há, e nele não há pecado. Então, vimos que Jesus não tinha pecado. E nós precisamos ter muito cuidado do que nós ouvimos nas redes sociais. Porque a pessoa ouve sendo uma base bíblica e vai entender, dar crédito a esses hereges. E João 8:46, João 8:46 diz: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? O próprio Jesus estava mostrando que ele não tinha pecado. Contudo, Jesus, ele não queria ser um fora da lei. Ele queria estar respaldado pela lei. E ele veio ter com João para ser batizado. Quando ele veio ter com João, ele opôs-se. Por que João opunha-se
a não batizar Jesus, porque ele reconhecia que Jesus era maior do que ele, que Jesus era superior. Ele que precisava ser batizado por Jesus e não batizar Jesus. Olha o que Jesus responde para ele. E ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus queria estar respaldado pela lei. Jesus não precisava, como eu falei, ser batizado de forma para expressar arrependimento, porque ele não tinha pecado. Contudo, ele se submeteu para não sair das tradições judaicas. E então também ele estava ali associando-se à condição dos pecadores, do qual ele veio salvar. Tá? Ele não tornou um pecador, fez-se pecador por nós. Ele submeteu tudo isso. Então o batismo de Jesus, ele se tornou como se um gesto para ele identificar-se com a humanidade. Humanidade essa que estava fundada no pecado. Humanidade pecadora. Então, uma atitude aqui de Jesus na obediência do plano redentor do Pai. Por isso que ele veio. Esse é o início visível da missão messiânica que culminou lá na cruz. Agora, o importante aqui, o batismo, é que ali era a confirmação do Senhor Jesus, do seu ministério terreno, a presença da Trindade. A descida, agora vemos ali, foi submeteu para cumprir a lei. Ele não queria ser um fora da lei e se tornar como identificar com a humanidade. Quando ele foi batizado, agora você imagina o privilégio de João. Se fosse hoje, ele tinha escrito um livro, não tinha? Eu batizei o Filho de Deus. Mas ele, na sua humildade, eu imagino aquele dia para João, foi um dia que marcou. Ele pegar o Filho de Deus e mergulhar ele sobre as águas do Jordão. Quando ele sai das águas, nós vemos ali o Espírito Santo vindo. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, como eu falei, em forma corpórea de um pombo, para revestir o Senhor Jesus como homem. O Deus homem precisava desse poder atuante do Espírito Santo. O Espírito veio para manifestação visível, indicando ser ele o Messias prometido. Todo o contexto do Antigo Testamento, das promessas da vinda do Messias, estava cumprindo-se naquele dia. O Cristo, literalmente o ungido de Deus, ele estava ali. Essa unção, porém, não deve ser confundida com a adoção do Espírito Santo, até porque ele é Deus. Não era aquele momento que estava revelando que Jesus era o Filho de Deus, não, porque ele é desde a eternidade. Então não era esse momento. Ali estava autenticando, confirmando que ele, Deus, tomou forma humana e ele veio para essa missão da redenção. Ele disse, como se Jesus passasse a ser Messias naquele instante. Ele já era, desde a eternidade, o prometido. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus, conforme na revelação do anjo Gabriel, ali a Maria, que ele seria o Filho de Deus, o Salvador. A vinda do Espírito Santo sobre Jesus, nesse momento do batismo, representa a unção pública e visível, marcado o início do seu ministério terreno
e o capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme nós vimos nas profecias lá de Isaías 61, e ela cumprindo-se agora em Lucas 4:18, que ele foi ungido para pregoar o evangelho aos pobres pecadores. Então, a vinda de Jesus ali, a presença do Espírito Santo foi para autenticar. Aqui nós vamos ver a importância que tem o batismo em água. É um ato simbólico, mas de uma riqueza profunda. Quando alguém vai batizar, não tem, sempre muitas pessoas ali, uma confissão pública de que a pessoa está morrendo para o mundo para viver para Cristo, ter uma nova vida em Cristo Jesus. E aqui estava autenticando a missão do Redentor para salvar a humanidade. E houve a manifestação ali da Trindade. E a voz do Pai é como uma espécie de uma aprovação do céu. E nós vimos a voz de Deus audível quando ele disse: este é meu filho amado, em que me compraz. Então nós vemos ali o filho tomando forma humana, a presença do Espírito Santo revestindo ele, e o Pai, Deus Pai, aprovando aquele momento. Essa aqui trata de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Então, por isso que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele precisava do revestimento do Espírito Santo. Não é diferente de nós, que precisamos deste revestimento. A presença do Espírito Santo. E muito mais do que isso, que possamos também ser esses filhos que Deus tem prazer. Esses filhos, essas filhas que Deus tem prazer. Pastor, e Deus já confirmou isso com alguém? Que ele tinha prazer? Sim. Em Jó, Deus confirmou isso. Tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus estava dando testemunho de Jó. Qual que é o nosso testemunho diante de Deus? O que Deus pode dizer de nós? O que Ele pode falar hoje de nós? Somos realmente esses filhos em que Deus pode dizer: este é meu filho, minha filha amada, em quem tenho prazer. Essa responsabilidade é a nossa, de proporcionar ao Pai este prazer, de andarmos na sua presença, de termos uma vida consagrada, de fazermos a diferença aqui nessa baixa terra. É a responsabilidade nossa. Porque Jesus, como homem, ele procurou fazer a vontade do Pai. Certa feita ele disse: meu Pai nunca me deixou sozinho. Por quê? Porque eu faço a vontade dele. Fazer a vontade de Deus é nós agradarmos ao Senhor. E aqui, falando da mensagem, essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, que ele agradava plenamente ao Pai, que agrada plenamente ao Pai. A voz celestial não inaugura a sua filiação, como eu falei, mas proclama diante da humanidade, ou seja, a confirmação da encarnação do Verbo aqui. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Desse modo, a voz de Deus no batismo, ele autentica somente a missão redentora, não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra a sua filiação divina. Ele é o Filho em que o Pai tem completo prazer. Que maravilha! Então eu escolhi esse momento
para a manifestação da Trindade. E aqui lança por terra todas essas heresias que colocam um mais poderoso do que o outro, e sendo que todos são iguais. É o que nós vamos ver aqui no segundo ponto, é o equilíbrio, a igualdade de essência, de poder que existe nas três pessoas. Então, esse primeiro ponto fala da revelação trinitária no batismo de Jesus. Vimos aqui a manifestação. E alguém procurar assim, Jesus se manifestou outras vezes em voz audível? Sim. Se não me engano, Mateus 17, se não me engano, Mateus 17, 5. Se não me falha a memória, 17, 5 de Mateus diz: e estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Ele não aconselhou ainda. Além de ele me agradar, ouça ele, ouve ele. E João capítulo 12 e o versículo me fugiu aqui de João, qualquer outro versículo, logo lembrar aqui eu falo para os irmãos, que fala também que Jesus se manifestou em voz audível. Segundo ponto, a distinção e unidade das pessoas divinas. Primeiro, a unidade e distinção pessoal. Vimos que unidade, mas pessoas são distintas. Não é a pessoa a mesma, um só. Não. Ele é um só Deus, mas em três pessoas com a mesma essência. E aqui a doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência. Não existe deuses, existe um só Deus, que oscila no grego, mas subsiste em três pessoas distintas, que é exportazes. A obra da redenção, nós vimos aqui a manifestação da Trindade na obra da redenção. Por exemplo, o Pai, ele planejou e ele elege. O Filho veio e executou a obra expiatória, que era necessário alguém morrer, um justo morrer pelos pecadores, pelos injustos. Então Jesus, o Pai planejou, ele agiu, tem enviado o seu Filho, e agora o Filho vai e executa essa obra, com demonstração do seu amor à humanidade. E sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então Jesus derramou seu sangue para remir os pecadores. Mas também tem a obra do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Ele vai e aplica os benefícios da salvação ao pecador. Porque o Espírito Santo, ele convence o pecador, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai, e aí vem a salvação. Então nós vemos a Trindade trabalhando em harmonia em prol da redenção da humanidade. Aqui a Trindade trabalhando. Diz assim: a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, ela é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoas. Então, é um só Deus, em três pessoas, com a mesma essência. Até aí tudo bem? Amém? O Deus bíblico
ele não é a unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Quais são elas? Tá. Então são três pessoas distintas, mas com a mesma essência. Amém? Então, aqui vimos que a unidade e a distinção de pessoas e o equilíbrio que tem entre eles. Não tem rivalidade. Que às vezes eu via muito no início, talvez até por falta de conhecimento, dando mais ênfase para Deus Pai do que para o Espírito Santo e para o Filho, né? Eu via muito isso. É o mesmo poder, é a mesma essência entre as três pessoas. Os três trabalham em harmonia, trabalham juntos. E os três, através do Espírito Santo, que é Deus, habita em nós, os três juntos, trabalhando nas nossas vidas. E o comentador Douglas Batista, que é o comentador desse trimestre, esqueci de falar no início, pastor presidente da Assembleia de Deus, são ali em Brasília, e também um dos consultor e doutrinário da CPAD, o comentarista diz: a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O que ele está querendo mostrar aqui? Que a Trindade já existia desde o Antigo Testamento, as três pessoas trabalhando junto. Ele começa lá falando do Antigo Testamento, e aí ela vem se tornar mais clara no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos aqui a pluralidade dentro dessa unidade, como no hebraico, Elohim, né? Elohim é o plural de Eloá, utilizado para designar Deus único em Israel. Diz, como nós vemos lá no livro do Gênesis, no princípio criou Deus, ou seja, aqui o Deus é Elohim. Então está os três nesse trabalho. Aqui é a unidade. Criou os céus e a terra. No texto aqui, o sujeito, Deus, formado pelas três pessoas, está no plural, enquanto o verbo criou, que é bora, está no singular. Observe que Deus no plural e o criou no singular. Indica uma pluralidade de pessoa, ou seja, uma pluralidade pessoal, em uma única essência divina. Essa estrutural gramatical, como dizia em comum, reaparece em outros textos bíblicos. Como assim? Quando ele diz, façamos, está no plural. Nós vemos aqui o agir das três pessoas. Como façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No capítulo 3 do livro do Gênesis, e o versículo 22, nós vamos ver novamente a pluralidade aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Aqui está falando de mais de uma pessoa, está falando da Trindade. Quando naquele episódio lá da Torre de Babel, que estavam construindo, aí disse: desçamos para confundir. Então, a ação das três pessoas. E quando nós vemos lá na revelação de Isaías, quem há de ir por nós? Então, nós vemos aqui a manifestação da Trindade. Quando olhamos para o versículo 1 do livro do Gênesis, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí alguém diz assim: onde está Jesus? Aí, que você está aparecendo
o Pai e não está aparecendo o Filho. Quando nós olhamos para o livro de João, o Evangelho segundo João, capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este versículo aqui, ele é primeiro do que João, que Gênesis 1:1. Se você for olhar esse versículo aqui, ele está, olhar na Bíblia cronológica, é o primeiro versículo, é João 1:1. Então aqui nós vemos uma manifestação no Antigo Testamento das três pessoas. Lá não aparece, está o Deus Criador, os três trabalhando. Mas alguém disse, não, que eu não consegui entender. Mas quando nós vemos para João, nós conseguimos entender o trabalhar da Trindade. É a palavra, o verbo de Deus, a palavra. A palavra aqui do Gênesis 1:26, 3:22 e 11:7, essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento, ele não nega a Trindade. Ele não nega que eram os três trabalhando. Aqui ele não nega a Trindade, mas admite a pluralidade interna na divindade. Então a doutrina da Trindade, ela não contraria a unidade de Deus, conforme nós vimos, se não me engano, é Deuteronômio 4:6. Deuteronômio 4:6. 4:6 diz: guardai, pois, e fazei o que por esta será a vossa sabedoria, a vossa eternidade. O 6:4. 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui ele não está negando a Trindade. Agora, quando chega no Antigo Testamento, não vem uma manifestação das três pessoas mais frequente junto. O texto que nós lemos agora há pouco sobre o batismo de Jesus é uma das evidências, a prova da manifestação da Trindade. Mas também nós vemos no batismo deixado por Jesus, quando Jesus estava instruindo ali os discípulos, dando ordem para o batizar, e diz no versículo 19: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos aqui indica uma só essência seguida por três pessoas distintas. Nós vamos ver muito essa repetição, essência e pessoas distintas, exatamente para esclarecer que são três pessoas. E nós vemos também essa mesma manifestação na interpretação das bênçãos apostólicas. Lá de 2 Coríntios 13:13, nós vemos aqui a manifestação, Paulo confirmando a manifestação das três pessoas. Diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Esse texto, mais uma vez, ele associa a Trindade. E Pedro também, ele fala sobre, nas suas epístolas, sobre a manifestação da Trindade. Quando vimos aqui, em 1 Pedro 1:2, diz: o eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então Pedro
ele resista à presença da Trindade na salvação. A participação das três pessoas divinas na obra da salvação, ela fica bem clara. Não tem dúvida quando Pedro ele traz essa revelação escrevendo ali para os seus ouvintes. E Paulo, ele vai mais além. Ele acrescenta, diz que há um só corpo e um só Espírito e um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Quando ele escreve aos Efésios. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete obviamente a estrutura trinitária da divindade. Então aqui esse segundo ponto, ele deixa bem claro que são três pessoas mais distintas, com a mesma essência, mas em três pessoas com igualdade de poder, de substância, de atributos, tendo os mesmos. Agora, o terceiro ponto, ele fala da relevância da Trindade para a fé cristã. Porque alguém procura, por que um assunto desse para nós? Qual a importância? E ele aqui ele vai nos trazer esclarecimento. O que houve, que aconteceu no passado e o que podemos hoje tirar dúvida de alguém que tem essa dúvida sobre a Trindade. Diz o desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Como disse, não, ela veio surgir já em 380 depois de Cristo, esse nome de Trindade. Não, mas ela sempre existiu, registrada nas páginas das Sagradas Escrituras. Como nós já lemos lá Deuteronômio 6 e 4, nós depois você pode ver Marcos 2, 29, a sua plena compreensão foi distinta nos primeiros concílios do século da igreja, nos primeiros séculos da igreja. Ou seja, qual foi o propósito do concílio de Nicéia? É porque apareceu Ário, que ele discordava da Trindade, ou seja, estava inferiorizando o Senhor Jesus. E se proclamou que o Filho, ele não tinha o mesmo poder de que o Pai. Então o concílio, ele foi para proclamar que o Filho tinha a mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada com menos poder. Aí então houve esse concílio, foi exatamente para refutar essa heresia dos arianismos. E ele foi afirmado de que ele tinha a mesma essência do Pai. O segundo concílio foi de Constantinopla. Foi exatamente que aqui já havia uma discórdia de que o Espírito Santo não era uma pessoa, que ele não fazia parte da Trindade, ele era uma força. E esse concílio foi exatamente para falar que o Espírito Santo, ele era divino e tinha os mesmos poderes do Pai e do Filho. Então esse concílio foi para reafirmar. E alguém disse, não, mas a palavra Trindade ela vem da Igreja Católica. Antes do catolicismo veio fundar essa igreja no ano 380. Então já os pais da igreja já havia afirmado esta palavra para a igreja. Então não é nada de catolicismo. Ela é uma doutrina que já existia antes do catolicismo. E diz assim, e completou a formulação da trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos,
estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Aqui nós aprendemos que o Pai é eterno e não gerado. Ele é existente por si mesmo. É a fonte, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então nós vemos aqui a unidade intrínseca dos três. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. Então o cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. A gente ouve muito encerramento de oração. Quando a gente manda alguém orar, aí ele ora, aí ele finaliza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele orou em nome de quem mesmo? Toda oração é em nome de Jesus. Como está aqui. Todos os nossos pedidos ao Pai é em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Que Jesus veio e nos identificou conosco. Ele é o mediador entre nós e Deus. Então, é através do nome dele. Quando nós olhamos lá para João 14, nós vamos dizer que tudo que pedir no nome dele. Então, é no nome do Senhor. Não existe oração terminada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda oração termina em nome de Jesus. Agora, a interpretação das bênçãos apostólicas, aí sim, que é em nome da Trindade. Amém? E Paulo, Efésios, capítulo 2, a carta aos Efésios, e o versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, através dele houve essa aproximação. Versículo 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, através de Jesus, nós temos acesso ao Pai e o Espírito Santo, através dele. Até porque Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Ele é quem concede o batismo, o revestimento com o Espírito Santo. Aqui vemos no segundo ponto, para nós concluirmos, chega no final, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em quê? Em heresia. O triteísmo. O que era essa crença? Crença em três deuses separados. E não é três deuses separados, é um só Deus. Ela viola a unidade de Deus na Bíblia e revela a existência de um só Deus. A Bíblia revela a existência de um só Deus. O unitarismo afirma que somente o Deus Pai é Deus, negando aqui a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensina a divindade de ambos. A unidade de ambos, como nós lemos agora há pouco, lá em João 1:1. O unicismo, ou modalismo, o que eles ensinavam? Que Deus se manifestava em três formas sucessivas, mas era ele só. Porém, no batismo de Jesus, está claro que as três pessoas, elas são distintas e se manifestam simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus e que subsiste em três pessoas distintas. Agora, a compreensão distorcida dessa doutrina, o que ela faz?
tem sérias implicações para a salvação. É a vida eterna esta, que conheça a ti, como que? Como só único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Então, a maneira que Deus, por isso que a lição diz que é um mistério, a lição introdutória, e depois nas demais lições nós vamos estar estudando especificamente de cada pessoa. Mas essa aqui está mostrando a maneira que os três trabalham junto. E quando alguém procurar para você, mas na Bíblia não tem a palavra Trindade. Aí você vai dizer para ele, mas tem a manifestação das três pessoas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Aí você vai mostrar as passagens bíblicas que existe. E qual que é o propósito desse ensino da Trindade? Como diz aqui na conclusão, é compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Porque a estrutura da salvação foi onde trabalhou, como na criação, trabalharam os três, da mesma forma, para a salvação da humanidade, o trabalho das três pessoas. Então aqui, crer na Trindade é crer no Deus que salva, que se manifesta plenamente como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Todos nós adoramos um Deus trino, um Deus que se manifesta em três pessoas. Não vá dizer que não, eu tenho mais afinidade com um que com o outro. Não, é com os três. Os três trabalham em prol da salvação, a redenção do ser humano. O que é com Deus? É um Deus trino. 1 mais 1 é igual a quanto? 1. Você quer alguém dizer 3, é 1. Então, essa primeira lição, ela só é uma introdução do que nós vamos aprender no decorrer deste trimestre.